Olá, pessoal. Nós estamos iniciando essa disciplina que é contabilidade na escola. E para o curso de secretaria escolar, ele tem uma relevância muito grande, né? Inicialmente, a gente vai ter 60 horas como a carga horária. Fora essas 60 horas, vocês ainda terão tarefas aí fora do ambiente de ensino, né? Com as pratiques. Meu nome é Adoniran. Eu sou graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Maranhão. Tenho pós-graduação em Controladoria, Auditoria e Perícia Contábil pela Universidade Tuiuti do Paraná. Também tenho pós-graduação pela UFMA em Gestão Pública. Também tenho graduação em Formação Pedagógica com habilitação em Licenciatura em Matemática pela UEMA. E ampla experiência com ensino à distância, né? Eu espero que essa oportunidade de transmitir essa disciplina para vocês possa ser bem proveitosa. E, a rigor, qual a importância da disciplina contabilidade na escola para o curso de secretaria escolar, né? Vocês imaginem o seguinte, que tudo que a gente faz no ambiente escolar, mesmo no ensino regular público, envolve recursos. Então, como é que eu vou fazer essa máquina toda se mexer, né? Como é que é feita a remuneração dos professores? Como é que é feita a manutenção das escolas? Né? Que fundos servem para isso? De onde vêm esses recursos? Então, é muito ampla a participação que essa disciplina pode dar para vocês no desempenho funcional, né? Dado que esses conhecimentos todos têm a ver com a prática profissional dos senhores, né? Então, além de atuar no aperfeiçoamento de vocês, a disciplina vai contribuir também para a formação dos alunos, né? No caso dos profissionais que estão aí se aperfeiçoando, né? E além de trazer mais conhecimento para o desenvolvimento da própria atividade, também vai enriquecer pessoalmente, né? Porque a gente sabe que são muitos recursos que são arrecadados na forma de tributos, mas a gente não tem o costume de perguntar qual a destinação que é dada, né? Quem é que é a pessoa que eu devo cobrar para conseguir saber qual destinação foi dada para determinado dinheiro que foi destinado à manutenção da escola. Né? Então, quando não está uma coisa funcionando muito bem, ou quando tem atraso em remuneração dos professores, né? A quem eu devo cobrar, perguntar, né? É uma prática que não é comum, não só no ambiente estudantil, né? Mas em tantas outras, na segurança, na saúde. Né? E nessa oportunidade aqui, na disciplina de contabilidade na escola, nós vamos debater muito sobre de onde vem o dinheiro e como esse dinheiro é empregado, né? E não é de qualquer maneira. Por exemplo, se eu tenho um fundo específico para manutenção da biblioteca, eu não posso utilizar o dinheiro específico que foi destinado para a manutenção da biblioteca e empregar no pagamento de vigilância da escola ou numa manutenção de uma porta, de um computador que tenha apresentado defeito. Né? Então, tudo isso aí a gente vai ver que faz sentido e, principalmente para quem está fora da sala de aula, ou seja, para quem trabalha mesmo na parte de diretoria, na parte de secretaria escolar, né, vai perceber que tem muita pertinência com a atividade desenvolvida profissionalmente. Então, contabilidade não é como uma disciplina que a gente costuma ver, digamos, do ensino fundamental até o final do ensino médio. Né? Não é como história, não é como estudar português, não é, embora muita gente confunda, não é como estudar matemática, né? Não é a mesma coisa. Embora a gente tenha na contabilidade muito cálculo, muita teoria sobre como é que é feita uma demonstração contábil,
como é que é feito um balanço patrimonial, né? A atividade normalmente envolve a contagem de numerário financeiro, né? A contagem de dinheiro mesmo, o patrimônio ele é todo contado na forma de dinheiro. Digamos, se eu for representar um imóvel numa demonstração contábil, eu não digo lá na representação dele quanto é que ele tem de área ou quantos andares tem o imóvel. Eu vou representar ali quanto ele vale, né? Então a representação dele é a representação monetária. Mas desde já eu acalmo a todos e digo que quem não gosta de matemática aqui não vai ter problema, porque essa disciplina ela não é uma disciplina que a gente vai fazer conta ou elaborar demonstrações contábeis. A finalidade não é essa, né? A rigor, a diferença da matemática para a contabilidade é que a contabilidade ela realiza cálculos, só que não são cálculos que surgem de teorias matemáticas, né? A contabilidade ela trabalha com cálculos que a sua origem vem de normas, né? É como se fosse um advogado que trabalhasse com matemática, né? Por quê? Porque o fundamento da contabilidade não é função de segundo grau ou um cálculo, né, desse ramo. A contabilidade ela realiza cálculos, elabora demonstrações baseados em leis, em normas, em resoluções. E daí a gente vai pegar essa parte mais teórica, que é o que se aplica a uma diretoria, né? Afinal de contas, por exemplo, o diretor da escola, ele não é o contador da escola, embora ele tenha que preencher uma série de formulários e prestar informações, realizar um inventário da escola, mas ele não é o contador da escola, né? Tem outro profissional para realizar esse papel. E como é que eu oriento para que vocês consigam fazer um aproveitamento? Afinal de contas, a contabilidade, como eu falei inicialmente, ela não é como estudar português ou história, que a gente já está acostumado. É uma coisa totalmente fora do nosso cotidiano. É uma coisa fora da nossa realidade, né? Não é comum eu estar conversando ou lendo o jornal e debater sobre uma coisa específica da matemática, né? Diferente disso, por exemplo, numa matéria de jornal eu encontro uma notícia sobre um acontecimento histórico ou o aniversário da fundação de uma cidade. É muito comum, ou na propaganda ou programas de televisão, a gente comentar sobre regras de português, né? No caso da contabilidade não é tão corriqueiro, né? Daí existe algum viés inicialmente por conta da novidade, né? Só que essa disciplina foi tão assim, bem pensada para que fosse possível ter um bom aproveitamento pelo aluno, que ela está bem concatenada e seguindo o roteiro que a gente propõe, não haverá grande problema para absorver o que está sendo repassado e ter bom desempenho nas avaliações, né? Então, o que a gente sugere? Né? Que o aluno prepare pelo menos 1 hora diária para ler os materiais, ler os slides que a gente disponibiliza. Tá? Quando tiver as tarefas online, não deixar para responder no final do prazo, no último dia, principalmente na última hora, porque existe uma série de problemas que ocorrem, por exemplo, problema de conexão de internet, eventualmente dá um problema que é imprevisível. Aí, no último dia, o aluno já estava com tudo anotado no caderno, mas já tinha até alguns dias que estava respondido, só não tinha transmitido a resposta dele lá no ambiente virtual. E por conta de um imprevisto, ou o computador quebra, ou a internet que dá algum problema, o aluno fica impossibilitado de transmitir sua participação. E aí, né, é um ônus do aluno, vai acabar ficando sem essa parte da sua nota, né? Uma coisa chata que normalmente acontece nesses cursos que são feitos por meio da internet, né? Nesse caso aqui, o recurso da avaliação da atividade online é feito pela internet. Então, a gente tem que tentar contornar ao máximo esses problemas que podem ocorrer. Então, mais uma coisa, né, que a gente sugere, que é que assistam os vídeos antes de ler o material. Como eu disse, são muitas informações que não são vistas normalmente, né, no cotidiano. A gente passa aí um mês inteiro e não vê nada
né, não é falado nada a respeito do assunto que a gente vai tratar aqui. Né? Por vezes, mesmo quem trabalha na secretaria da escola, ou na diretoria, ou mesmo os professores em sala de aula, passam um ano inteiro e nada disso aqui é abordado no desempenho da atividade profissional. Mas isso aí, esses conhecimentos que a gente vai transmitir, são muito importantes para a atuação, porque pode ocorrer de o profissional executar aquela determinada tarefa, mas não sabe o porquê que ele faz aquilo, né? E qual a finalidade de prestar essa informação, né? Qual a finalidade de prestar contas ao FNDE do recurso que foi repassado, né? Aquele formulário que eu preencho, mando e não sei para que serve, não sei por que eu que preencho. Né? Então, eu acredito, de certa forma, até motivar o profissional a trabalhar por saber agora para que cada coisa daquela lhe serve. Né? Então, como eu disse, enriquece pessoalmente e enriquece profissionalmente. Porque depois que a gente se aposenta e tudo mais, a gente vai ter ainda essa noção, né? E como cidadão, a gente vai ter a oportunidade de saber a quem cobrar, né, determinada tarefa, digamos, uma manutenção, ou melhorar os títulos da biblioteca, ou cobrar o que não foi encaminhado para a escola, a merenda, os livros, as carteiras, né? Então a gente vai ter uma boa noção de como é que é o andamento disso tudo, tá? E no meio do caminho, se surgirem dúvidas, que eu acredito que pelo menos uma pessoa vai ter dúvida, né? Embora a disciplina esteja muito bem elaborada, mas eu acredito que alguém vai ter dúvida. Então, os meios para que eu tire a minha dúvida, eu posso me dirigir ao polo para falar com o tutor, né? Ou, o que eu acredito que seja mais rápido, eu entro lá no AVA, no ambiente virtual, e posto lá minha dúvida no fórum de dúvidas, né? Porque ali no fórum de dúvidas, tanto vai poder participar o próprio professor, tirando a dúvida, né? Contribuindo, como os tutores e até os colegas que quiserem, que souberem acabar com aquela dúvida que o outro colega possa ter, né? Então, gerando aí uma disseminação de conhecimento, tá? Então, como é que foi pensado aqui a ementa da disciplina? Inicialmente, o que era proposto para que fosse visto? A gente tem aqui noções básicas de contabilidade, prática contábil, contabilidade na escola, finanças públicas, receita e tributação, classificação de despesas, aí já entra numa área muito mais específica, ela não é mais tão básica da contabilidade, balanços, orçamentos, contabilidade da escola e da rede escolar. Então, a gente vai ver todos esses assuntos da maneira como foi proposta, como foi feita aqui a abordagem no caderno de estudos. Tá? Então, afinal de contas, qual seria nosso objetivo geral em oferecer essa disciplina? É que o aluno tenha desenvolvida aí a sua visão, tá, sobre como os recursos da educação pública são disponibilizados, assim como a maneira como é feito o controle dos mesmos. Então a gente vai saber de onde vem e como é que eles são empregados, qual a rotina adequada para empregar os recursos e no final de tudo, como é que é feita a prestação de contas e para quem que se deve prestar contas. Né? Será que eu tenho que chamar o pai de um aluno e dizer para ele, olha, eu gastei R$2.000 de compra de merenda aqui, foi leite, foi açúcar, tá bom? Aí tu fala lá, bom, não é tão informal assim, existe um procedimento, existe um rito, né? Existem normas que apontam como é que deve ser desenrolado toda essa prestação de contas, né? E se não prestar contas, o que pode acontecer? Também tem essa implicação, tá? E entrando aqui nos nossos objetivos específicos, né? Deixando de tanta generalidade, a gente vem aqui na unidade 1, que no caderno temático aqui vai da página 21 até a página 46, a gente tem como objetivo diferenciar a contabilidade comercial
de contabilidade pública, né? Então, eu nem sabia que existia essa diferença, contabilidade comercial, contabilidade pública. Então, a gente vai entrar um pouco mais aprofundado nesse assunto. E é de grande relevância diferenciar esses dois ramos, porque quando se fala em contabilidade, um sujeito de estatura mediana e tudo mais, um sujeito normal, vai pensar em contabilidade, rapidamente vai associar ao comércio, né? Porque contabilidade associa cálculo, cálculo que envolve dinheiro, dinheiro que é mais diretamente associada a comércio, né? Então a gente vai ver nessa disciplina aqui que tem esses ramos: contabilidade comercial, contabilidade pública, mas também existem outros tantos, tá? Contabilidade rural, tá? É um exemplo, contabilidade de custos, contabilidade gerencial, são alguns ramos da contabilidade. Tá? Para a gente aqui, o pertinente é diferenciar contabilidade comercial de contabilidade pública. Bom, nós também pretendemos aqui relacionar a contabilidade ao atendimento das necessidades humanas. Porque, como eu disse para vocês, enquanto pedagogicamente a gente não tem o costume de ver na escola contabilidade, assim como a gente vê geografia, assim como a gente vê matemática, português, a contabilidade ela está ali no nosso dia a dia, né? Embora a gente não perceba, o próprio pagamento que a gente recebe, a remuneração mensal, ela está ali totalmente envolvida com a contabilidade, tá? A apuração das faltas, cálculo de férias, tudo isso é contabilidade, tá? Nós vamos ver também, vamos falar bastante sobre planejamento público, tá? E inicialmente falando aqui de maneira geral do planejamento público, e depois a gente vai associar esse planejamento público com essa atividade escolar, né? Relacionar com o nosso foco aqui, que é a contabilidade na escola. Na unidade 2, a gente pretende fazer com que o aluno conheça como a educação pública é financiada, né? De onde é que vem esse dinheiro, né? Como é que esses recursos aí são arrecadados? Como é que ele é descentralizado? Como que chega o dinheiro na escola do Estado? Como que chega o dinheiro na escola do município? A gente também pretende que o aluno aprenda como é elaborado o orçamento e como é feito o planejamento nas escolas. A gente bem sabe que, eventualmente, em uma escola ou outra, pode não haver o planejamento que a sociedade tanto deseja, né? Pode não haver ali um conselho de classe, pode não haver uma forma de orçamento participativo. E, no final das contas, pode ser que a escola ofereça um serviço que não é bem aquele serviço que aquela comunidade específica, aquele bairro ou aquele município precisa, né? Então, nesse planejamento aí, é interessante que haja interação entre os profissionais da educação e a comunidade que está recebendo aquela prestação de serviço, né? Então a gente também vai falar um pouco sobre isso. E por fim, na unidade 3, que no caderno está na página 77 até a página 118, né? Não são muitas páginas. A gente pretende que o aluno perceba como são aplicados os recursos da educação. Enquanto na unidade 2 a gente está vendo aqui como é que ela é financiada, ou seja, de onde é que ela vem, de onde vêm os recursos. Na unidade 3 a gente vai ver ali como é que é feita a destinação dos recursos, né? E, por fim, conhecer o FNDE e o Fundeb. Eu acredito que seja muito relacionado com a atividade profissional de todos. Afinal de contas, somos profissionais da educação. E, a rigor, a gente pode até receber ali uma verba disso, ou usufruir dos benefícios que o FNDE e o Fundeb oferecem, mas nem sabe, né? Eventualmente já ouviu falar de Fundeb, de FNDE. Eu acredito que o Fundeb é mais conhecido. Afinal de contas, ele, em determinados locais, ele pode até acabar ajudando a pagar a folha de pagamento ali dos professores. Pagar vigia, pagar manutenção na escola, né? E os conteúdos que a gente vai ver, né? Se vocês repararem no caderno no caderno da disciplina, a gente vê na unidade 1
3 capítulos, tá? Então tem a contabilidade como necessidade humana, que a gente vai ver aí a origem da contabilidade, que relação que ela tem com a gente. A gente vai falar também sobre a contabilidade comercial e pública. E na terceira parte, sobre o planejamento público e o cotidiano escolar. Na unidade 2, a gente vai falar sobre as fontes de recursos da educação. Vai falar também sobre um pouco sobre como é feita a elaboração do orçamento na União. Que a gente vê, isso aí ó, é uma parte que a gente vê muito na televisão, né? Inclusive, nesse ano de 2015, ocorreu uma série de atrasos por conta de cortes no orçamento, sobretudo relacionado à educação. A gente viu que os recursos para o Pronatec diminuíram. A gente viu que muitos contratos do FIES aí acabaram prejudicados por conta de corte no recurso, o governo dizendo que não tem dinheiro e tudo mais. Então, como é que eu consigo entender isso aí, né? Eu, um cidadão normal, que não trabalho não sou deputado, não sou senador, não sou presidente da República, como é que eu consigo entender? Essa disciplina de contabilidade na escola vai dar uma força para que a gente consiga se contextualizar com isso tudo. Como eu falei anteriormente, a gente vai falar sobre planejamento e orçamento da escola. E na unidade 3 a gente vai entrar numa partezinha mais específica, né, voltada para Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, que é o Fundeb. A gente vai falar um pouco sobre os programas que cada fundo tem, para que cada um serve, tá? Vai ser muito interessante, porque por falta de conhecimento da existência desses programas, eventualmente um município ou uma escola do estado pode acabar não sendo contemplada com aquele recurso. Por quê? Porque faltou do diretor, faltou do prefeito, do secretário de educação ou do governador, se for o caso, demandar isso aí junto à União, né? Junto ao MEC, eventualmente realizar ali o censo escolar, né? Então, eu acredito que se o secretário de Educação não tem conhecimento pleno sobre esses fundos aqui, acaba que o ente ou aquela unidade lá, aquele município, acaba prejudicada, porque sobram os recursos e ninguém dá destinação. E, assim, acontece muito, e pouca gente sabe, é que os parlamentares fazem emendas. Por exemplo, vou construir uma praça pública naquele determinado bairro. Aí fica lá reservado aquele dinheiro. Só que eles não vão lá bater na porta do pessoal que mora no bairro para dizer assim, olha, tem que R$1 milhão para construir uma praça naquele terreno baldio ali, ó, que o pessoal joga lixo e tudo mais. Não é praxe, né? Eles não vão lá na casa da gente avisar que tem o dinheiro para a gente apresentar uma proposta ou apresentar uma planta do engenheiro. O dinheiro fica lá. Se o nosso representante, no caso, se for uma verba do município, se o vereador não for lá propor o projeto, apresentar lá a proposta com a planta do engenheiro e tudo mais, o recurso simplesmente volta. Tá? Esse é um exemplo que eu estou dando de uma praça, tá? De um recurso municipal, de uma emenda municipal no orçamento. Só que isso acontece muito e é muito comum, não só nos municípios, mas no Estado e também na União. Fica lá a verba parada, então como o nosso representante, quem está lá para gerir o recurso, não faz esse dinheiro se movimentar, ele simplesmente volta. Aí por que volta? Porque por falta de preparo técnico, por falta de conhecimento, ele prefere não se enrolar, né? Não ter que depois prestar conta de como que aquele dinheiro ali foi utilizado, enquanto que ele apresentasse lá uma proposta que não fosse adequada, não tivesse adequada nos termos da lei, ele acaba sendo penalizado civil e criminalmente. Aí já implica naquela história da ficha limpa, e aí esse pessoal que trabalha aí, que tem essas carreiras de cargo eletivo, não vai querer se
se enrolar por conta de um verba de 10 mil reais, de 30 mil reais para fazer uma aplicação numa praça, numa calçada, ao redor de uma escola, ou coisas desse tipo. Então, como que a gente vai abordar no ambiente virtual essas 3 unidades? Vai ser, assim, basicamente vai ser muito parecido, né? Então, vai ter fórum temático e fórum de dúvidas. Em uma dessas 3 unidades, eu vou colocar um fórum avaliativo, né? Ele vai estar fora das discussões, fora das dúvidas, ele vai ter a finalidade de avaliar, né? Então, você vai fazer uma participação, você vai discorrer sobre o assunto que eu vou propor e ele vai contar nota, né? Então, online também tem o quê? Tem os questionários, tá? Cada unidade lá vai ter seus questionários, também valendo nota, né? Eventualmente será feita a exigência aí de uma produção textual, por exemplo, ao desenvolver as pratiques, né? Para você demonstrar sua participação, sua produção, você vai fazer por meio de produção textual, tá? E aí entra lá seu preparo, né? Sua redação e tudo mais. No AVA também vai ter material complementar, né? Numa parte lá que eu achei interessante, que precise estender o que o material, que o caderno já oferece, aí eu vou colocar lá materiais complementares. E eu acredito que o principal material, né, a principal ferramenta é a videoaula, tá? Então, pessoal, além disso tudo aí a gente vai oferecer, vai aplicar, né, as provas presenciais, né, que essas aí o aluno tem que ir ao polo e até ali já ter, até por meio das outras atividades aplicadas, ter absorvido o máximo de conhecimento, tá? Então a gente tem aqui a avaliação, será feita por meio de fóruns, atividades online, pratiques e as provas presenciais. A prova, no caso de quem já conseguir de cara um excelente aproveitamento, e as provas para quem precisar de uma recuperação, né? Então, que tipo de recursos que eu vou utilizar? Bom, a gente vai oferecer aqui slides, videoaulas, o caderno de estudo e materiais complementares quando for interessante, tá? Agora aqui assim, é só puxando um pouco do que o assunto lá das unidades vai oferecer. A gente vai falar aqui na origem da contabilidade, vai falar, por exemplo, sobre o que significa patrimônio, né? A gente fala muito assim, vai falar de herança. Quando a gente fala de herança, normalmente a gente associa a patrimônio. A gente não sabe que o patrimônio engloba não só as coisas boas, por exemplo, um carro, uma casa, saldo na conta bancária. O patrimônio da gente também engloba as nossas contas. Então, por exemplo, ele tem a casa que ele mora, mas ela é financiada, né? Aí a casa conta positivamente e o financiamento conta negativamente, né? E assim com uma série de outras contas. Por exemplo, eu demiti a doméstica e aí eu ainda não paguei a rescisão, ainda não depositei o INSS dela e tudo mais. Então tudo isso aí é patrimônio, tá? Não é só a parte boa que conta como patrimônio. E essa palavra patrimônio, ela tem uma origem interessante, né? Antigamente os pais morriam e deixavam a herança para os filhos, né? Quando não tinha os filhos, na falta deles, deixava lá para outro parente, ou para a mãe, ou para a tia, né? Ou para um amigo, tá? Então aquele monte lá de bens que sobrasse, né? Ou qualquer pertence que sobrasse, até as roupas, né? Aquilo ali, quando uma pessoa morre, vira herança, né? E essa herança, né, era recebida dos pais, né, normalmente quando eles morriam, né? Nesse contexto aqui a gente não está falando, por exemplo, a tia morreu e deixou uma herança para mim, né? Então a palavra patrimônio não surgiu nesse contexto, ela surgiu no contexto de que morrem os pais, que é normalmente quem cria a gente, né? Então, quando eles morriam, deixavam a herança. Então daí essa parte da palavra patris, que vem de pai, né?
Então, com o passar do tempo, o termo passou a ser utilizado para representar os valores da pessoa, de uma pessoa. Né? Então, valor, que valor? Que é honesto, é bonito? Não. Os valores financeiros, né? As posses. Né? Então, a partir daí que surgiu a contabilidade para registrar o patrimônio. Né? Então, aqui é um resumo mais sucinto que eu estou fazendo. Né? Dentro da unidade, a gente vai falar mais especificamente sobre isso aí. Né? Como a gente já tinha abordado, a gente vai trabalhar aqui com esses conceitos: contabilidade comercial, o que é contabilidade pública, o que é, né? E antes disso, o que é contabilidade, afinal de contas, que a gente está falando, né? Então, quando eu falei inicialmente para vocês sobre o termo patrimônio, não foi à toa, né? Um dos conceitos de contabilidade é que ela é a ciência que estuda, registra e controla o patrimônio, né? Então aí a gente já vê uma diferenciação do que é matemática, do que é contabilidade, né? Então se antes eu pensava que contabilidade era um cara que sabia muita matemática, a gente já está aprendendo aqui que não é, né? Ele pode até, o contador pode ser até muito fera lá na contabilidade, mas não é bem isso aí. Né? O contador é como eu disse, é uma pessoa que realiza cálculos, mas todos os cálculos fundamentados em leis, em normas, em resoluções, em circulares, tá? Em pronunciamentos. Então a gente tem aqui, ó, contabilidade comercial e contabilidade pública. Ora, contabilidade comercial é aquela contabilidade que eu vou associar ao comércio. E a contabilidade pública é aquela contabilidade que eu vou associar aos órgãos, né, aos setores, a um Detran da vida, ao IFMA. Né, são os órgãos públicos que empregam a contabilidade pública. E o comércio, as entidades privadas, aplicam a contabilidade comercial. Isso é uma diferenciação bem rasa da contabilidade. Né? Não está indo muito longe, não. Por exemplo, se eu pergunto assim: e a sociedade de economia mista? E uma empresa pública? Caixa Econômica, ela aplica qual contabilidade? Né? Então, é uma empresa pública. Então, é comércio ou é ente público? Então, a norma, nesse caso, a gente não vai chegar a debater sobre isso, mas é só levantando uma ideia para que vocês reflitam. No caso da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, que é a Sociedade de Economia Mista, ou seja, participa o governo, participa entidades privadas no capital. No que for interessante aplicar a contabilidade pública, as leis vão dizer: olha, financiamento lá de um fundo aí para educação, você vai fazer registros nos preceitos da contabilidade pública. Ah, vou fazer um empréstimo aqui para pessoa física. Você vai fazer contabilidade comercial, aplicar a contabilidade privada. Tá? Então, a gente não vai falar aqui muito sobre isso. A gente precisa mais diferenciar o que é uma e o que é a outra. Então, pessoal, aqui conceituando contabilidade comercial. Aí, segundo Franco, no conceito dele aí de 1976, ele diz que é o ramo da contabilidade que estuda e controla o patrimônio das empresas comerciais, com o fim de oferecer informações sobre sua composição, as suas variações, bem como sobre o resultado econômico decorrente da atividade. Aí, o que é resultado econômico? Vai fazer economia, não sei o quê? Não. Resultado econômico, pessoal, é lucro ou prejuízo. Isso é que é o resultado econômico. Tá? No final do mês ele ficou devendo, ou no final do mês sobrou dinheiro lá na conta bancária, ou na mão dele. Né? Isso aqui é resultado econômico. Nesse contexto todo, né, a gente vê que a contabilidade que eu vou aplicar nos órgãos públicos é essa que a gente denomina de contabilidade pública. Tá? Então, assim, é uma relação muito fácil. Né? Não vai ser aqui essas duas coisas as mais difíceis que a gente vai falar. Né? Essa é uma parte aqui muito simples, que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente. Tá? Aqui uma citação de Angélico, né, que a gente vai ver lá mais na frente também, que diz que a
contabilidade pública é aquela disciplina que é aplicada na administração pública, né, com suas regras específicas, fundamentadas no direito financeiro, né? A gente vai ver também um pouquinho sobre direito financeiro. Daí eu falar para vocês que a contabilidade ela obedece normas e leis. Então, qual a relação dela? Olha só, o direito financeiro é um ramo do direito, tá? Adiante a gente vai falar, né, também lá dentro da disciplina ainda, sobre planejamento público. Então a gente vai ver principalmente aqui uma diferença sobre o planejamento que é realizado nos órgãos públicos, né, e o planejamento que é realizado em qualquer outro lugar, aí na iniciativa privada, nas empresas e tudo mais. A diferença básica, né, é que o planejamento privado ele é desejável, ou seja, se o gerente lá, o dono da empresa, for um cara engajado, for um cara preparado, sujeito que está antenado com aquela história toda, ele, claro, vai planejar, vai ver maneiras de contornar os possíveis problemas que surgirão e com isso vai conseguir chegar mais longe, né? Vai conseguir ganhar mais dinheiro, vai conseguir ter mais lucro. E nos momentos de crise vai sofrer menos do que aquele que realiza as coisas, as suas tarefas, né? Desempenha a sua atividade profissional de qualquer jeito. E não é, a gente fala assim, planejamento público, planejamento privado, não é uma coisa do outro mundo, tá? Basta você conhecer a sua tarefa, tá? Isso eu posso realizar até em nível do meu setor que eu trabalho, tá? Em nível do setor que eu trabalho. O professor não planeja a disciplina, não planeja as aulas, tá? Então o planejamento, né, é essa atividade de você enxergar o adiante, né? Enxergar um pouco mais na frente e tentar adivinhar ali se vai ter algum percalço, né? Tentar prever os acontecimentos, tá? E aí a gente vai começar a enveredar um pouco mais especificamente na contabilidade pública, tá? A gente tem aqui, olha só esses termos aqui que interessantes, ó. Receitas, despesas, tributos, tá? Então a gente vê aqui, ó, uma curiosidade para vocês. Se a gente ler essa primeira palavra aqui, é um termo da contabilidade pública, receita, né? Então eu nunca ouvi falar de receita na minha vida, a não ser aquela receita lá que o médico faz, prescreve lá um remédio para eu tomar. Ou então menos ainda, né? Se eu não tenho costume nem de ir ao médico tanto assim, né? Eu nem associo diretamente a isso, mas eu me lembro lá de uma receita de bolo, de uma receita de comida, tá? Então aqui no nosso contexto a gente vai ver que não é nada disso, tá? Receita no vocabulário da contabilidade pública, ela está associada a ganho, tá? Então se o governo recolhe lá o seu IPTU, você paga o IPTU, quando você paga lá o DARE, né? Aí você, acho que no caso do município é DAN, que chama. Aí você vai recolher aquele dinheiro, cai na conta do município. Aí quando cai lá, para o município é uma receita, né? Para o município é um ganho. Então despesa é o sentido que todo mundo conhece já, né? Despesa é despesa, é um desembolso, é um gasto. E tributos, o que é? Né? A gente vai ver outras coisas, também impostos, contribuição de melhoria, né? E vai diferenciar, vai aprender a diferenciar, ou é a mesma coisa e são sinônimos, né? A gente vai ver, vai aprender a diferenciar tudo isso, tá? E aí, no meio do caminho lá, a gente vai falar sobre orçamento público. Então, o que tem a ver orçamento público com contabilidade, com planejamento e tudo mais? Bom, o orçamento público, o que a gente pode imaginar é que, pela palavra orçamento, é que eles vão fazer ali no meio disso tudo um cálculo de dinheiro, né? Então, eles lá vão fazer conta, vão fazer um orçamento lá, quanto é que vão gastar para construir uma escola, para reformar um hospital, né? Então, eles vão lá fazer um orçamento. Só que a gente vai relacionar tudo isso àquela história lá que a gente já falou aqui um pouquinho, né? No setor público, o planejamento é obrigatório, né? Enquanto no privado ele é esperado, né? No orçamento público, que é uma forma de planejamento, ou seja, eu vou planejar sob o ponto de vista financeiro, né? Então, o que é que a gente planeja no orçamento público? A gente planeja quanto que o governo vai
pegar do contribuinte, ou seja, quanto é que a gente vai pagar de imposto para eles, e com essa visão que eles tentam fazer de quanto que eles vão arrecadar, dentro desse valor que eles já estão pensando que vão receber, eles vão também prever quanto que eles vão gastar, né? Então, por exemplo, se eles estimam que vão receber R$ 1 milhão, aí eles vão prever que eles vão poder gastar no máximo R$ 1 milhão. Tá? Eles não podem estimar que vão ganhar um valor e que vão gastar mais do que eles acham que vão receber, né? Porque aí a conta não bate. Aí, nesse contexto aqui a gente vê, né, o governo dizer que está faltando recurso, é porque, na verdade, os recursos que ele estava contando eram estimados. Né? Ele não tem como adivinhar um ano antes quanto é que, afinal de contas, vai cair lá na conta do governo, né, em forma de tributos. Então, eles estimam. Quando eles erram, né, aí acaba que eles já tinham fixado as despesas. E aí, como é que tira esse dinheiro? Tem que cortar as despesas. Tá? É mais ou menos assim que ocorre. E a gente vê aqui que no orçamento é que se materializa o objetivo do plano governamental. Ou seja, quando ele diz assim, eu quero nesse 1 ano ou nesses 4 anos, né, depende do tipo de planejamento, eu quero asfaltar aquela estrada específica, eu quero construir mais uma escola, eu quero reformar aquele hospital. Então, isso aí é que é o plano governamental. E como é que eu consigo chegar lá? Eu tenho que planejar, porque se eu fizer de qualquer jeito, tem mais chance de dar errado. Né? A gente vê muita crítica sobre o serviço, a prestação do serviço público. Tá? Mas eu garanto que se não ocorresse, pelo menos o planejamento que já ocorre, seria bem pior do que a gente vê por aí. Tá? E de onde é que vem esse dinheiro? Né? Como é que ele chega lá? Como é que ele cai na conta? Né? Isso aí tudo a gente vai ver. E vocês vão entender que é interessante, né? Que a gente vê isso aí todo dia, mas não enxerga, né? Passa na nossa frente e a gente não consegue se dar conta. E como é que a gente sabe que o governo tem dinheiro ou não tem dinheiro? Como é que esses recursos chegam lá? Aí que a gente vai trabalhar esses conceitos aqui, ó, tributos, impostos, taxas, contribuição de melhoria, né? A gente vai distinguir cada um e demonstrar como é que isso aí representa uma parcela positiva no orçamento. Né? A gente vai ver que tributo tem 3 formas, né, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tá? Vai dar alguns exemplos e abordar um pouco sobre o conceito de cada um. É muito interessante. Né? Tem coisa que a gente paga que não sabe nem o que é. Né? Fica mais interessante. A gente vai também, no meio dessa abordagem, a gente vai falar um pouco sobre políticas públicas, sobre política educacional, tá? Tem tudo isso aí lá no caderno de estudo. Lei orgânica municipal, tá? Tudo isso aí está incluído nesse contexto. E quando a gente fala sobre planejar, a gente tem que saber que uma coisa é a meta e uma coisa é o objetivo. Né? Ou será que é a mesma coisa? Tá? Meta é uma coisa, objetivo é outra. Por exemplo, se eu quero comprar um carro, aquele é o objetivo. E qual é minha meta? Minha meta é ganhar o dinheiro suficiente para ganhar o carro. Né? Então a gente vê que o objetivo é uma coisa e a meta é uma quantificação da coisa. Né? Quanto dinheiro que eu preciso ganhar para comprar aquele carro? Sob o ponto de vista do planejamento, há essa diferenciação. É claro que numa conversa, né, corriqueiramente, eu posso utilizar esse termo meta, objetivo, como se fosse o outro, né, como se fosse sinônimo do outro. Né? Mas aqui, para o planejamento, objetivo é uma coisa e meta é outra diferente. Tá? E a gente vai falar sobre quais os instrumentos de planejamento, ou seja, a gente falou que o orçamento é o meio como se materializa o plano governamental. E como que eu materializo esse plano governamental? Basicamente, com 3 instrumentos. Com o plano plurianual. E por que é plano plurianual? Pluri é de plural. Né? Nesse caso aqui, esse plural dele aqui se refere a 4.
4 anos que ele vai valer, né? Ou seja, ele coincide com a quantidade de tempo do mandato do presidente da República, tá? Só que a gente vai ver que tem uns detalhes lá, que nem sempre... Aliás, o comum é que o presidente da República planeja 4 anos, mas do plano dele ele só cumpre 3, tá? E todo ano, dentro desses 4 anos, a gente vai ter uma lei de diretrizes orçamentárias e uma lei de orçamentária anual. Estou falando aqui orçamentária, lei de diretrizes orçamentária, lei orçamentária anual não é a mesma coisa, né? Tem quase o mesmo nome. A gente vai ver para que serve cada uma. Os prazos, né? Também tem essa questão dos prazos, quando é que ela deve ser apresentada, né? Mas como é que a gente chega no orçamento? Existe todo um ciclo, né, que a gente vai ver um pouco mais detalhadamente adiante. Inicialmente é feita a proposta em cada órgão, né? Aí eles se reúnem em caminho para a unidade orçamentária, por exemplo, a unidade orçamentária do município. Então, pega todas aquelas propostas e junta e faz uma só. Porque o orçamento é um só, não existem vários orçamentos. Um orçamento do Detran, um orçamento da UEMA, não tem isso não, é um orçamento só que contempla tudo. É claro que não é tudo misturado, né? Embora eles estejam no mesmo plano, ou seja, eles vão constar da mesma lei, mas cada parte será explicada detalhadamente o que ele pretende fazer, o que ele pretende realizar, tá? Dizer qual é o órgão, mais ou menos em que época do ano que isso deve começar, tá? Ele planeja que se inicie. E lá, já para o finalzinho, a gente vai ver aqui, ó, a destinação, os fundos destinados à manutenção, né, e o desenvolvimento da educação. Aí a gente vai falar do FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, e vai falar também do Fundeb, tá? É uma parte muito interessante da disciplina, essa parte final, né? Ela já é uma parte menos complicada, porque ela é muito teórica. E por isso, né, vai ter menos resistência, ou o aluno vai bater menos cabeça, né, com essa parte. Até porque a maioria das coisas que a gente vai falar sobre FNDE e sobre Fundeb, você já está familiarizado aí na sua atividade profissional, né, lá na escola que você trabalha. Tá? Aqui, sobre o FNDE, né, só uma pequena introdução do que a gente vai ver lá. O FNDE, a gente fala fundo, né, Fundo Nacional, mas ele na verdade é uma autarquia. O que é uma autarquia? Uma autarquia é um órgão, tá? Nesse caso aqui, o FNDE é um órgão federal, que foi criado em 1968. Aí de lá para cá já teve várias alterações, né? Aqui a gente pode citar aqui a de 1969, por meio do Decreto-Lei 872, tá? E ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Tá? Entre as autarquias, a gente vê aqui, eu não sei, eu não sabia que tem autarquia, eu não sabia que existia isso, autarquia. Então, por exemplo, a gente pode citar aqui o INSS. O INSS é uma autarquia, né? Interessante, né? Então, hoje o FNDE é a segunda maior autarquia do país em termos de orçamento, tá? Por que em termos de orçamento? Porque tem aquela história ela é maior em estrutura, ou seja, tem mais setores, mais departamentos, tá? Então ela pode ser bem segmentada, ter seccionais em vários estados e aí por isso fisicamente ser maior, mas em termos de orçamento, ou seja, em termos de dinheiro, né? O FNDE é o segundo maior. Aí eu dou a dica para vocês da Previdência aí, vocês vão saber qual é a primeira, né? Então, como é que é feita aí essa diferenciação? Como é que são calculadas as parcelas das origens dos recursos do FNDE? 20% do que ele arrecada lá e junta nesse fundo vem do Fundo Especial da Loteria Federal. O sujeito ganhou na loteria, ele tem 90 dias para ir lá resgatar. Se ele não resgatou, perdeu. Né? Aí quem ganha? O FNDE ganha 20%. Tá? A loteria esportiva, que é um daqueles jogos, 30% do que arrecada com aquilo ali vai para o FNDE.
A lei, né, a lei 5.537, que criou o FNDE, ela dispõe outras formas, tá? Outras formas de financiamento, tá? Sendo que uma das mais importantes é o salário educação, tá? É claro que existem lá outras formas. Agora são menos, elas geram menos repercussão financeira, né? Então as principais são essas aqui. Então, aqui citando alguns programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento, tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, tá? Tem o Programa Nacional do Livro Didático, tem um outro muito parecido, que é o Programa Nacional da Biblioteca na Escola, né? Não é a mesma coisa, tá? Um serve para uma coisa, o outro serve para outra. Tem o programa Dinheiro Direto na Escola, que é o que socorre muito colégio por aí, nesses municípios, sobretudo no interior. O Programa Nacional de Transporte Escolar, né? Que é aqueles municípios que têm povoada, que mais dão graças a Deus que isso aí exista. Né? E, além de existir, é como eu falei para vocês, é necessário que o secretário, por exemplo, o secretário municipal ou o secretário estadual, aquele que está vinculado àquela escola, saiba da existência desse fundo e como é que acessa. Por quê? Digamos que ele tem 30% da clientela daquele município no interior mora em povoados e que os povoados não são tão próximos assim a ponto de dar para ir de bicicleta, né? Ou quando chove, a pessoa conseguir chegar lá na sede do município para estudar. Então, por meio desse programa aqui de transporte escolar, né, a evasão escolar no ensino presencial, no ensino fundamental, né, ela diminui muito, muito mesmo. Tá? Aquele programa lá, Merenda na Escola, também, ele também dá um grande incentivo para o aluno ir para a escola. E tem o maior padrinho de todos, né, que é o que sustenta o governo hoje, é basicamente o que se resume o governo federal hoje, que é o Bolsa Família. Né? A gente já teve aquele Fome Zero, já teve Bolsa Escola, não sei o quê. E aí a evasão escolar ganha um grande reforço, né, no enfrentamento dela. Né, esses programas que são desenvolvidos aí pelo governo federal e quando os nossos representantes no estado e no município sabem como é que manuseia, né, aí aquela comunidade ali daquela localidade, aquele município é muito muito presenteada com isso, né? Aí a gente vai falar também aqui sobre o Fundeb, né? Então, na verdade, o Fundeb, enquanto o FNDE é uma autarquia, ou seja, ele é um órgão, o Fundeb ele é um fundo de natureza contábil, né? E aí, qual é a diferença? Ora, se você tem um fundo de natureza contábil, você vai ter sim uma pessoa para administrar, um setor para administrar o Fundeb, né? Mas a existência dele é muito mais financeira do que física. Né? No caso do FNDE, não. Vai ter lá um prédio, um lugar lá para vários funcionários, fazer controle, cadastro. O FNDE tem site para a pessoa gerenciar, ver como é que foi feito, quanto é que foi destinado de recurso, fazer a prestação de contas da utilização desses recursos, tá? Então, o Fundeb foi instituído em 2006, ou seja, ele foi criado em 2006. Só que ele só foi implantado a partir de 1º de janeiro de 2007. Tá? Porque algumas leis elas têm esse período lá que tem que aguardar para ela começar a fazer a sua vigência. Tá? E ela essa implantação vem sendo feita de maneira gradual. Tá? E quando chegou em 2009, foi quando eles disseram, pronto, está instituído o fundo. Tá? E a gente vê aqui também que ele está funcionando com todo o seu universo de alunos, a educação básica, pública presencial, e os percentuais de receita que compõem terão alcançado 20% de contribuição. Né? Então é muito dinheiro, muito dinheiro. Agora também tem muito lugar para destinar esse dinheiro. Né? Então por isso que a gente não vê o governo fazendo propaganda de que está sobrando dinheiro. Né? Bom, aí a gente vai falar aqui também sobre a origem desse dinheiro, né? É um fundo contábil, é um fundo relacionado a dinheiro. Então,
De onde que ele vem? Né? Aí a gente vai ver que quase a totalidade dos recursos vem dos estados, municípios e do Distrito Federal, sendo constituído de contribuições dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Né? A composição dele é mais simples. Né? Ela é feita por tributos específicos, enquanto o FNDE pega a bocanha, né? Ele pega parcela de outras coisas, por exemplo, a loteria esportiva, é uma coisa que nunca um cidadão comum vai imaginar que a loteria esportiva contribui com a educação. Né? Jamais a pessoa vai pensar nisso aí. Né? Então, de onde é que vem os recursos ali do Fundeb? Fundo de participação dos estados, fundo de participação do município, ICMS, IPI, a gente vai falar mais especificamente adiante. Desoneração de exportações, a gente vai falar. Tá? ITCMD, que é um imposto de transmissão que causa mortes. O IPVA, tá? A gente associa muito o IPVA a asfaltamento de rua, né? Cadê meu IPVA? Eu pago IPVA caríssimo e minha rua é cheia de buraco. Né? Então a gente não imagina que o IPVA serve para educação. Né? Eu acredito que boa parte da população não sabe que por que não tapa aquele buraco. Bom, pela uma ingerência, claro, né? Mas aquele dinheiro lá que ele paga de IPVA não é todo voltado para tapar buraco ou asfaltar a rua. Né? Dentre as outras coisas para que serve o IPVA é para financiar o Fundeb. Né? O ITR, ele pega ali uma cota de 50% da parte devida aos municípios. E sempre que necessário, quando a arrecadação da localidade não for suficiente, a União chega lá e faz uma doaçãozinha caridosa para complementar. Tá? Então aí a gente vai falar sobre destinação dos recursos, que 60% é destinado ao pagamento de professores, 40% desse valor é voltado para manutenção. Então, 60% deve ser destinado ao pagamento de professores, incluindo a parte de INSS e fundo de garantia, né? Não só a remuneração, mas essa parte também. Então, 40% do percentual vai ser investido na manutenção e desenvolvimento da educação básica, ou seja, vai pagar um zelador, a merendeira, o vigia, né? A reforma sempre que for necessário, material de consumo. Tá? E como é que é calculado o valor que a escola recebe do Fundeb? É baseado no censo escolar. A gente vai ver a importância dele, né? Que o censo escolar vai dizer quantos alunos tem matriculados. E a partir daí é calculado, né? Uma escola que tem mais alunos matriculados tem direito a pegar uma parte maior. E aí, pessoal, aqui encerrando essa videoaula aqui de abertura, né? Passa até rápido, porque a maioria dos temas a gente vai aprender está relacionado ao dia a dia. A gente não costuma diferenciar ele como pertencente à contabilidade escolar, né? Contabilidade da escola. Então, a gente vai aplicar aqui, ó, questionários online para fazer avaliação, tá? Muito simples. Você fazendo a sua leitura, assistindo as videoaulas, você vai perceber que é tudo muito intuitivo, tá? Um assunto muito gostoso de estudar. Vai ter o fórum avaliativo, as pratiques e a prova presencial. Tá? Então, a gente encerra essa videoaula aqui. Vamos continuar aí no encontro presencial. Até mais.